Olá a todos! Na aula anterior falamos sobre vários mecanismos morfológicos e fisiológicos. Hoje vamos tentar avançar um pouco mais. Dentro da ideia de trabalho da respiração, como comentamos, nós temos as questões relacionadas à estrutura da morfologia, ossos, músculos, vísceras, tendões, ligamentos. Nós temos questões que estão correlatas a ações específicas da mente. Seria alguma coisa quando se diz numa competição, 90% é uma questão da mente. E nós temos questões relacionadas com o uso da energia per si. A energia, como nós sabemos em termos geral, ela está presente em tudo. Nesse sentido, estar presente em tudo, ela não depende da nossa morfologia em específico como seres humanos, muito menos depende da nossa mente. Ela existe. Mas para a gente dar continuidade, vamos tomar uma exemplificação, um conceito base de energia. Energia, massa vezes aceleração. Energia igual trabalho. Energia igual movimento. A partir desses pequenos pontos, nós podemos tentar avançar para que nós possamos entender que nesse ponto, nesse aspecto, energia significa uma melhor qualidade de movimento, a condição com a qual se move melhor, interna, externa e na relação interna externa de forma harmônica. Vamos lá. Aqui nós temos um ponto importante. Como eu falei na aula passada, nós vamos buscar ser mais práticos hoje. Então, antes de mais nada, vamos recapitular alguns pontos. O primeiro ponto seria a expansão do fundo de garganta. Então, aqui costas, aqui o fundo da sua boca, junto à área da laringe. Aí aqui você tem o canal que vem do canal respiratório digestivo. Aqui você tem o que seria, o nome correto seria entrada da boca. A entrada da boca que vem do fundo da garganta. Mas para facilitar a entrada da boca, vamos considerar a área de lábios. E fundo de boca, vamos considerar essa passagem que vai da boca para esse canal que vem da garganta. Ok? Então vamos lá. O fundo da boca, essa região, você vai tentar expandir, como nós conversamos. Expandir seria essa abertura arredondada, assim como se usa em canto. Para conseguir essa abertura arredondada, em termos geral, você vai ter que haver uma expansão, vai precisar trabalhar uma expansão lateral e uma elevação de externo, com uma expansão da clavícula. Nesse ponto, nós também acrescentamos algo, acrescentamos a báscula de quadril. Aqui seriam as suas costas. Então, o seu quadril, ao invés de manter-se numa relação de lordose, nós basculamos o quadril. Basculamos o quadril. A sensação da báscula de quadril ele vai dizer respeito a uma pequena flexão, uma dobra na altura do umbigo. Então, aqui costa, aqui está o umbigo, aqui o abdômen. Ocorre essa sensação. Na altura do umbigo ocorre uma dobra. Uma pequena dobra, nada é extremamente exagerado no caso. Se for também necessário exagerar ou algo assim, não é tão problemático. Então, a partir do momento que você faça a báscula de quadril, regularizando a coluna ou aliviando a lordose, você abre o fundo de boca. A sensação vai ser uma abertura dos arcos costais. Os seus arcos de costelas, eles abrem, eles se afastam. A partir desses dois aspectos, a báscula de quadril e a abertura de fundo de boca, é possível conseguir uma expansão mais eficiente dos arcos costais, ou seja, sua caixa torácica abre. Um outro ponto que nós trabalhamos foi, para expirar, nós temos que mover nosso diafragma. Sentir o diafragma, para muita gente, é uma questão não exatamente simples. É muito comum, inclusive, haver inversões de movimento de diafragma dentro da lógica da respiração. Então, vamos tentar um meio simplificado. Diafragma, o seu estômago está pendurado no seu diafragma. Então, se você sentir o seu estômago subindo, o seu diafragma está subindo.
Quando o seu diafragma sobe, ele empurra suas vísceras na relação com os pulmões, faz uma pressão positiva dentro da caixa torácica e coloca o ar para fora. Nas costas, mais ou menos, pense na linha média das costas. Se você virar palpando pelas costas, você sente como se fosse uma pequena queda, um pequeno buraco junto às costelas, como se as costelas fossem um pouco mais baixas. Você pode pensar essa área como sendo a área próxima a rins, ou a altura de rins. Se for muito difícil, pense na altura do estômago. Aqui, junto às costas, quando você desce o diafragma, é uma sensação de que seu diafragma empurra seus rins para baixo. Se estiver muito difícil, exagere. Se estiver muito difícil, exagere a lordose, né? Então, a regularização. Ao invés de estar aqui, exagere. Vai exagerando o movimento. Agora, busque descer o seu diafragma. Busque descer o seu diafragma. Se não conseguir essa sensação claramente no começo, também não é uma questão extremamente problemática. Mas então, quando falar descer o diafragma, estamos tratando dessa sensação de pressão diafragma sobre a víscera rins. Essa sensação de pressão, o resultado dessa pressão deveria acompanhar, vindo pela região lombar, região sacral, região de glúteos e chegar até baixo abdômen. Essa é uma sensação importante, que como você flexionou a região de umbigo, essa musculatura que flexionou, ela vai ser pressionada. Então, desce o diafragma, vem a pressão até a frente, abaixo de umbigo. Quando você subir o diafragma, a musculatura do abdômen acima de umbigo, ela estende. Então, está cá. Quando eu subo o meu diafragma, essa musculatura, como ela flexionou, ela ganhou espaço para estender. Estender. Permitindo uma ação de movimento mais eficiente. Esse movimento mais eficiente, num segundo momento, ele vai ter outras relações de importância quando nós colocarmos junto a trabalhar outros conjuntos musculares e, inclusive, outras relações osso-articulares. Então vamos tentar juntos, ok? Pode ser sentado, por favor. Então, bascule quadril. Bascule quadril. A sensação de flexão do abdômen. Abra o fundo de boca. Suas costelas vão expandir. Então, basculou o quadril, abra fundo de boca. Suas costelas vão tender a expandir. Cuidado para aliviar qualquer tensão de nuca. Feito isso, vamos começar expirando. Eleve o seu estômago, o diafragma. Não precisa ser uma expiração longa. Agora, mantendo a báscula de quadril e fundo de boca expandindo, desça o diafragma com uma pressão junto aos rins. Suba diafragma. E vai expandindo mais e mais fundo de boca. Desça diafragma com essa pressão pelas costas. Suba. Desça pelas costas. Você pode ir exagerando a báscula de quadril e isso vai tender a ajudar o trabalho ser um pouquinho mais claro, ou seja, você vai sentir mais. Sobe diafragma e estômago. E vai abrindo fundo de boca. Ok. Tendo feito esse movimento algumas vezes, gradativamente há uma tendência de reconhecer as dificuldades, cansaços, inclusive a musculatura, como se os ossos das vísceras obstruíssem o trabalho respiratório. Nesse caso, essa sensação de obstrução, essa sensação de impedimento, ela diz respeito ao que nós podemos considerar como somatizações, como retenção de energia. A sua musculatura ela está contraída, como uma mola.
Você aperta, você está concentrando, retendo energia. Quando você solta, libera a energia. A sua musculatura, a sua estrutura, considerando vísceras inclusive como músculos, a sua musculatura muitas vezes retém energia. Durante o processo respiratório é uma oportunidade de você reconhecer onde está essa retenção de energia e trabalhar a ideia de expansão, extensão, como nós conversamos na primeira aula. Nesse ponto, existem todo um conjunto de questões e possibilidades que pode se avançar. Mas antes de avançar, vamos tentar juntos. Você pode se manter sentado, bascule quadril, abra fundo de boca. Veja se você tem a sensação da expansão das costelas. Caso não tenha, abra fundo de boca, elevando externo. Veio uma tensão junto à nuca, libere tensão da nuca. Ok? Então vamos tentar respirar junto. Faremos uma respiração razoavelmente rápida, mas também não tão lenta assim. Esse é um modo da gente poder começar a trabalhar. Ok? Vamos juntos então. Desce o diafragma, rins. E vai expandindo o fundo de boca. Trabalha a báscula de quadril. Vai abrindo o fundo de boca. Na inspiração e na expiração, expanda fundo de boca numa ação contínua de extensão. Como nós conversamos, a respiração mais profunda, quem não está acostumado, eventualmente vai hiperventilar. Vai ter uma sensação de que dedos começam a formigar, dedos dos pés também. Eventualmente, lábios, genitais começam a ter uma sensação de um tilintar, um formigamento. Caso isso seja muito incômodo, interrompa o exercício respiratório. Caso seja possível, dê continuidade. A hiperventilação ele é um fenômeno que ocorre, por exemplo, em ataques de ansiedade. A pessoa ansiedade ela começa. Esse processo de respiração mais intensa, em grande parte, diz respeito à preparação para algo. Se eu estou ansioso para que algo aconteça. Só que eu não sei quando vai acontecer. Talvez possa acontecer daqui a um instante, então eu tenho que estar preparado. Dentro dessa ideia, você, corpo, responde se preparando para essa ação, oxigenando, tendo condições de gerar mais energia para a movimentação. No nosso corpo, energia é açúcar mais oxigênio. Junto às mitocôndrias, produzem energia. Então, a oxigenação é fundamental. Só que se eu hiperventilo, mas eu não tenho o gasto dessa energia, o que começa a ocorrer é uma resposta da minha musculatura. Tem energia, minha musculatura começa a contrair. O que leva, muitas vezes, àquela sensação de congelamento que muitas pessoas têm quando saem da ansiedade para o pânico. Elas congelam, elas não conseguem mais mover as mãos ficam em garra, presas. Não consegue sair do lugar. Aquela pessoa que chega à beira de um precipício, tem acrofobia, medo de alturas, né? E paralisa, não consegue sair daquele local. Esse congelamento, em grande parte, está relacionado a essa ação de hiperventilação, a alcalinização do organismo, mas também a essa ativação da musculatura pelo volume de energia existente. Por um lado, se isso prova que a respiração
permite ter mais energia para atuar. Por outro lado, coloque-se também que se você não conseguir lidar bem com essa energia, você congela. No caso da ação respiratória continuada, a alcalinização, caso a respiração, você tenha consciência do processo, esteja acostumado com o processo, caso a respiração continue, você vai ter o formigamento, eventualmente vai começar a ter sensações de rigidez, mas se fizer uma boa movimentação, por isso exercícios respiratórios têm movimentação, você trabalha essa energia, ou seja, não deixa ela presa numa ação de contração e continua contraindo mais partes do corpo, você trabalha essa energia, libera essa energia em movimento, gerando o movimento. Assim você tem o resultado da alcalinização, a vantagem da alcalinização, a melhora da condição imunológica e tudo mais, e ao mesmo tempo você aprende que quando houver ansiedade existe um mecanismo de lidar, evitar que se transforme em pânico, se transforme em congelamento. Ok? Então vamos tentar novamente, vamos fazer uma ação respiratória. Essa ação respiratória nós vamos tentá-la um pouquinho mais longa, ok? Vamos lá. Eu vou usar as mãos como um sinalizador, vocês podem usá-la também. Bascule quadril, se necessário dobre os joelhos para bascular o quadril, só tome cuidado para não deixar o seu peso ficar em cima das pernas. É a sensação que o peso do seu quadril não cai para as pernas, o peso das pernas não cai para a sola dos pés. O peso da caixa torácica não cai sobre cintura, quadril. O peso dos ombros não cai sobre a caixa torácica, pescoço, cabeça não desabam, cabeça não cai sobre o pescoço. Ok? Então, bascule quadril, vai expandir no fundo de boca. Expire. Inspire. Como eu disse, se a respiração for muito lenta, faça em vários ciclos. Mesmo repetições respiratórias mais curtas, como esta, no sentido de duração, tantos ciclos respiratórios num determinado tempo, poucos minutos, eles são bastante funcionais. Principalmente se você começar a observar algumas relações com a mente. Por exemplo, tente pensar em alguma coisa que te incomoda. Nesse momento, algo deve incomodar você. Mantenha essa ideia do que está a incomodar você na sua mente. Mantenha dentro de um certo espectro de foco da sua mente. Agora vamos lá. Abra fundo de boca, bascule quadril, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Nesse ponto, talvez você fale, eu consegui manter o foco, eu consegui pensar naquilo que incomoda. Mas agora vamos fazer um outro adendo. Perceba a tensão da musculatura da sua cabeça. Tente liberar a tensão, relaxar a musculatura. Se você não consegue pensar em relaxar, pense em amolecer. Amolecer. Seria alguma coisa assim, você aperta uma parte de você e amolece.
e amolece, deixa relaxar, amolecer. Então, sem fechar fundo de boca, sem perder báscula de quadril e essa expansão de caixa torácica externa, amoleça a cabeça. Eventualmente você vai sentir tensão em outras áreas do corpo. Vamos, apesar disso, respirar agora. Coloque o foco naquilo que te incomoda e vá liberando tensão de cabeça. Abra fundo de boca, bascule quadril. Eventualmente, dessa vez, você deve ter notado que a sensação de pensar naquilo que te incomoda foi um pouco diferente. Algo que nós deveríamos lembrar é que o meu cérebro ele não tem terminações nervosas de percepção de sensações. Então, o seu cérebro não sente. Basicamente, é por isso que pode fazer uma cirurgia mexendo no seu cérebro, sem que tome-se uma anestesia, porque o cérebro realmente ele não tem sensações, você não sente ele. No entanto, muita gente fala, eu estou sentindo minha cabeça pesada, apertada, quente, várias sensações específicas. A termo geral, essas sensações, ela pode ser até uma pressão intracraniana, mas o que você está sentindo não é o cérebro em si, é a musculatura, as terminações nervosas e sensação da cabeça. Então esse peso, compressão, incômodos na cabeça, eles dizem muito mais respeito à tensão muscular da cabeça. Se você relaxar a tensão muscular, vai haver um alívio. Então muitas vezes o peso de pensar, o incômodo de pensar é essa tensão. Certamente existem meios mais eficientes de se conseguir um relaxamento profundo da cabeça, mas isso a gente trata em outro momento. Então vamos lá. Relaxe a musculatura da cabeça, abra fundo de boca, bascule quadril. Perceba como gradualmente suas costas vão abrindo lateralmente, sua coluna vai estendendo. Se abrir lateralmente e estender é uma sensação importante também. Vamos lá. Agora, abra os braços. Mantendo os braços abertos, dobre o punho. Abra os dedos. Esse é um ponto importante. Você vai sentir a parte de baixo do seu antebraço estendendo a musculatura. Mantenha essa posição. Mantendo nessa posição, bascule quadril e abra fundo de boca. Perceba se a musculatura das suas costas com isso, ela dá espaço para que você expanda, ou seja, parece que a sensação é que seus braços vão mais longe lateralmente. Mantendo essa sensação de expansão lateral, isso. Suba diafragma, estômago, expire. Desça diafragma, rins. Aqui, a sensação que se busca é uma sensação da expansão, da extensão de toda a circunferência, da linha braço-ombro até dedos. A outra sensação que se está trabalhando aqui é buscar se compreender que, em termo geral, há uma tendência nossa de estarmos retraídos, comprimidos. Seria mais ou menos alguma coisa assim. Se eu acordo pela manhã e sinto meu corpo pesado, a minha consciência, a minha mente reconhece que o dia vai ser difícil, porque vai ser difícil eu dar o comando para me mover eficientemente. Como numa relação de energia, eu estou em déficit. Por outro lado, isso também mostra que eu estou brigando comigo mesmo.
Mente e corpo eu estou brigando comigo mesmo. Porque basicamente é isso. Se eu sinto um peso nos ombros, basicamente meu braço, meu tronco, meu pescoço, minha cabeça estão brigando entre si. Se eu sinto um peso na perna, minhas pernas estão brigando com o meu quadril, com o meu tronco, com as demais partes, com o conjunto do meu corpo. Nesse ponto, nós devemos nos perguntar, por que eu estou brigando? A maioria sente-se impotente numa situação dessa. Eu estou brigando comigo mesmo, eu sinto peso, me sinto mal-estar, eu sinto dificuldades, eu sinto dores eventualmente. E o que se fazer com isso? O que se fazer com isso é dar coerência. O seu corpo, ele como um todo, deveria mover-se numa única direção e sentido, E não meu braço vai para um lado, meu tronco vai para o outro, criando objeções. Ou meu braço quer ir para esse lado e meu tronco quer ir para o outro, né? Sentidos contrários. Esse tipo de situação leva a uma série de mal-estares. Para trabalhar essa sensação, nós temos exercícios específicos, que seria, no caso, o exercício de Karim, exercício de espirais. Seria mais ou menos assim. Sem forçar os joelhos, por favor. Então, balance os braços. A sensação de balançar os braços, no caso, ele diz respeito a que você perceba que você não precisa retrair os ombros, não precisa enrijecer os ombros. Para isso, uma vez mais, bascule quadril, abra fundo de boca, perceba que a linha de gravidade ela fica mais próximo do dedão dos pés do que dos calcanhares. E vamos trabalhar a respiração. Se necessário, dobre o joelho para ter uma báscula eficiente. Reconheça a flexão na altura de umbigo. Vai tentando gradativamente não acelerar os braços. Vai deixando que o movimento siga o momentum. Deixe um braço ir pelas costas e um pela frente. Pausa um instante. Agora vamos fazer uma pequena variação desse movimento. Seria para frente e para trás. Não force o movimento, por favor. Se ele for até aqui, é aqui. Se ele for até aqui, é aqui. Se ele for mais um pouco. Mas sem o esforço. Eu não quero esticar o movimento. Eu quero que ele siga. Se for um movimento curto, que seja curto. O importante é que não seja apenas antebraço. Possa ser braço também. Nesse caso, preparar-se utilizando os exercícios que fizemos na aula anterior. Girar punhos, girar cotovelos, girar ombros. São todos movimentos bastante funcionais, preparatórios. Então vamos lá. Tente primeiro alternando os braços. Abra fundo de boca e deixa que a linha peitoral expanda. Perceba como isso auxilia a libertar o movimento dos braços. Os dois em paralelo. E pause. A quantidade de interrupções que estamos fazendo nesse momento é justamente para evitar uma alcalinização ou um susto respiratório, uma hiperventilação que pode levar você
a ter uma série de sensações irregulares. Mas nesse momento, se você agora mantiver uma ideia de expansão de fundo de boca, um trabalho na relação de quadril em que você elimina a lordose excessiva, fique tranquilo, você não está retificando a coluna. O objetivo não é deixar a sua coluna reta. O objetivo é perceber a musculatura que corre paralela à coluna, paravertebrais, estendidos. Lembra a diferença? Esticado, estendido, comprimido. Não queremos esticado, não queremos comprimido, queremos estendido. O objetivo é poder reconhecer essa sensação. Nesse ponto, chegamos a um certo entendimento. No segmento seguinte, vamos tentar trabalhar exercícios dentro desse entendimento que nós conseguimos. Trabalhar a sensação de energia é muito mais importante do que gerar energia, ou ter grandes poderes ou questões do gênero. Dentro de uma ordem didática, trabalhar a sensação é a questão básica. Então, para isso, vamos diferenciar alguma coisa. Como nós falamos, energia é sinônimo de movimento. Então, na relação de nós enquanto corpo, podemos ter o grande movimento. Esse movimento que um observador externo facilmente reconhece. Grandes movimentos. Nós podemos ter o médio movimento, uma contração forte, que com atenção é possível ver os músculos contraindo, ver a estrutura retraindo, acompanhando a contração da musculatura. E nós podemos ter o micromovimento. Micromovimento seria mais eu toco, e ao tocar eu me sinto ser tocado, tanto no antebraço quanto junto às minhas mãos. Essa sensação de ser tocado, a sensação do contato, esse seria um micromovimento. Esse estaria muito mais afeito ao que nós podemos considerar a sensação de energia. Seria alguma coisa assim, eu toco e eu movo a minha mão sobre o meu antebraço. Essa sensação de toque, muito mais que a pressão em si, só o toque o mais leve possível, isso estaria muito próximo da sensação de mover energia. Então, como poderia se trabalhar esse ponto? O grande movimento, eu sinto o grande movimento, mas quando eu movo, por exemplo, talvez eu não consiga sentir a minha musculatura contraindo e descontraindo. Um músculo contrai e o outro libera para que o movimento ocorra. Às vezes eu não consigo sentir, eu só consigo ver o grande movimento. Eu contraio a musculatura, mas eventualmente eu não consigo correlacionar a contração da musculatura com os movimentos em si. Então existe uma desconexão no entendimento da sensação do movimento. O micromovimento, muitas vezes, eu sinto ser tocado. Eu sinto ser tocado. Alguma coisa toca. Alguma coisa toca em mim. Eu sinto ser tocado. Mas, eventualmente, eu não consigo gerar a sensação do toque. Na ideia de uso da mente, no questão de fluxo de energia, gerar a sensação do toque, trabalhar a sensação do toque, é um ponto extremamente importante. Então, eu consigo ter a sensação do toque em qualquer parte do meu corpo? Certamente muitos vão falar, bom, eu mal sinto o meu corpo, então como eu vou ter a sensação do toque? Por isso que trabalhar em fases a construção do que é cultivar energia, Kiko em japonês, Chikun, cultivar energia, Chikun em chinês, cultivar energia é algo que não é simplesmente uma ideia abstrata. Existe uma didática que pode ser trabalhada. Essa didática a ser trabalhada, ela fundamentalmente busca trazer a você muito mais do que simplesmente uma ideia de poder, uma ideia talvez numa relação mística simples. Eu consigo perceber algo da realidade que o outro não percebe. Ele busca dar a você mecanismos para que você possa enriquecer a sua possibilidade de perceber a realidade externa e interna.
Eu acredito que todos concordem que a partir do momento que eu percebo de forma clara, ou percebo mais, eu tenho uma existência mais rica. Então, vamos lá. A termo geral, exercícios simples, por exemplo, respiratórios, eles trabalham em todas essas ordens. A ordem do movimento grande, do movimento médio e do movimento pequeno, o micromovimento. Mas para tentar apenas trazer um ponto e avançar, aliviando um pouco a ansiedade de algumas pessoas sobre energia, abra a mão e imagine uma bola de filtro, uma bolha de sabão. Você tem que segurar essa bolha sem estourá-la, mas também não pode deixá-la escapar. E essa bolha não é uma bolha pequena, uma bolha grande. Então, eu seguro um lado da bolha, o outro lado da bolha. Ou se quiser, uma bolha aqui e uma bolha aqui. Então, eu seguro essa bolha, mas eu não posso estourar ela. Se eu começar a sentir tensão, eu busco relaxar essa tensão sem desabar, sem retrair. Então, eu seguro essa bolha. Se eu sinto tensão na minha cabeça, como conversamos, relaxa a musculatura de cabeça. Agora, prepare-se para apertar a bolha, mas sem estourá-la. E vai lentamente apertando a bolha. Apertou? Agora vamos tentar desapertar a bolha, mas sem largar, sem que ela caia ou saia voando. Então eu começo a soltar a bolha. Isso, agora apertar a bolha, soltar a bolha, apertar a bolha, soltar a bolha, apertar a bolha, soltar a bolha, apertar a bolha, soltar, apertar, soltar, apertar, soltar. Eventualmente você vai ter uma sensação de que alguma coisa obstrui o movimento, uma sensação material de algo entre as mãos. Então o que você fez? Você gerou a sensação do toque, a sensação do contato. Mesmo aparentemente afora o ar, ter algo tendo contato forte. Esse seria um método. Um outro meio seria: eu começo a aproximar minhas mãos, tenho a sensação de aproximar as mãos. Demoraria 2 dias para as minhas mãos se tocarem, então é muito lento. Enquanto estou pronto para aproximar, eu começo a afastar, mas sempre pronto para aproximar. Afastar significa percorrer 1 centímetro em 2 horas. Então, agora eu preparo para afastar e começo a aproximar. Preparo para aproximar e começo a afastar. Aproximar, afastar, aproximar, afastar, aproximar, afastar. Esse processo, eventualmente, também vai trazer a mesma sensação. A sensação de contato, sem haver um contato forte. Sem haver a pressão. Essa sensação, que pode ser reconhecido chamado de ki externo, mas também eu costumo chamar de sensação magnética. Essa sensação, ela poderia e deveria ser trabalhado por todo o corpo, pela pele de todo o corpo. Seria alguma coisa assim. Agora, digamos que essa bolha, ela está em toda a extensão. Estou segurando uma grande bolha. Usando toda a estrutura, braço, peito, rosto, abdômen, eu vou apertando a bolha sem estourá-la. Vou soltando a bolha. Apertando, soltando, 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 apertando devagar e vou continuando sem estourar. Com o passar do tempo eu posso deixar uma entre minhas pernas também, ou 2 ou 3 entre pernas. Busque uma leve báscula de quadril, essa abertura de fundo de boca e vou apertando entre pernas, braços, soltando. E vou envolvendo mais áreas do meu corpo durante esse processo. Esse é um modo de se trabalhar para desenvolver a ideia de energia. Nós vamos fazer uma vez esse movimento juntos e vamos tentar observar até onde a gente chega. Ok? Por favor. Vamos lá. Então, primeiro comece entre mãos.
aperte e vá apertando sem estourar. Encontrou a sensação magnética? Vá girando o braço e elevando cotovelos. E vá trazendo a sensação para entre antebraços, entre braços. E sempre, agora, comece a apertar. Lembra que também existe a sensação de apertar contra o peito. E o peito apertar contra as mãos. Então, vai apertando, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Nesse momento, se você quiser, você pode dobrar um pouco o joelho e bascular o quadril. Então, o que você está fazendo? Se você estava aqui, você bascula. Então, ao criar essa sensação de arco, você tem um arco nessa linha para poder trabalhar essa pressão. Então, entre braços, coluna. Aperto. Lembra de fundo de boca, uma sensação de expansão. Entre coxas, eu aperto. Entre joelhos, entre canela, panturrilhas, entre pés. É importante que se você estiver tensionando a musculatura para fazer isso, você vá relaxando a musculatura sem se largar. Solte. Pernas, tronco, braço. Aperte. Solte. Pernas, aperte. Solte. Aperte. Solte. Aperte. Solte. Aperte. Solte. Aperte. Solte. Então agora vamos começar. Você vai expirar. Traga diafragma, estômago e vá apertando. Sem liberar essa ideia de bolhas, inspire e vá soltando. Aperte. Solte. A ideia é não perder a sensação magnética, a sensação de energia. Deixe braços descerem levemente. Aperte. Solte. Aperte. Solte. E pause um instante. Como todo exercício respiratório, ele pode levar para a ventilação. Então, vamos tentar. Eu aconselho a repetir esse exercício. Nós vamos gradativamente fazer mais. Vamos tentar colocar uma aula treino, onde só repetimos os exercícios e fazemos dentro de várias posturas. Essas várias posturas deveriam e devem estimular que você construa a sensação de micromovimento, a sensação de energia, por todo o corpo. Ok? Nesse sentido, nós podemos extrapolar um pouco mais. Se, estando em pé, então você se levanta, está em pé. Experimente fazer um pequeno movimento. Se você segura a sua coxa, aperte a sua coxa. Aperte a outra coxa. Tente não criar lordose, né? Lembra a báscula de quadril, se for inclinar. Aperte coxa. Agora, desça diafragma rins na inspiração. Eventualmente você vai sentir como se sua coxa estivesse expandindo. Ou seja, a pressão pneumática que vem diafragma sobre vísceras, na região cintura abdominal quadril, expande a pressão numa ação consequente e expande a musculatura de perna, literalmente. É uma sensação de inchar. Se não estiver, lembra de fazer a báscula de quadril, aquela sensação de flexão de umbigo. Segure coxas, relaxando coxas, por favor, sem jogar o peso do tronco sobre pernas. Desce, diafragma rins.
sobe, diafragma e estômago. Repita isso até ter a sensação da expansão. Num segundo momento, você pode fazer como o Gene é um gênio, né? Segure os braços. Segure os braços. Segurou os braços, você em pé, né? Nessa posição ou nessa, desça diafragma e estômago. Continue a inspiração até que venha a sensação de preenchimento respiratório de caixa torácica, axilas. Isso eventualmente vai fazer que haja uma sensação da expansão, ou seja, a força pneumática expande da linha de tronco para braços. Às vezes, você só deixando os braços ao lado soltos, você já vai ter a sensação. Você pode pedir para uma outra pessoa apertar também o seu braço para ajudar a reconhecer a sensação. Um terceiro ponto é apertar a cabeça. Realmente aperte. Se for muito forte, não fure a cabeça. Então, expressione a cabeça. Então, desça diafragma. Deixe que a expansão continue preenchendo caixa torácica, axilas e chegue até a linha de pescoço. A abertura de fundo de boca ajuda bastante. A repetição desse movimento, talvez você segurando tenha mais dificuldade, mas se outra pessoa segurar, você vai perceber, assim como houve a expansão abdominal torácica, linha de pescoço, a força pneumática, a continuidade de movimento vai chegar e garantir uma expansão da linha de cabeça. Essa expansão de uma ideia mecânica da respiração, ela tem de chegar até a palma de mãos, dedos, até a dedo dos pés. Desse modo, você garante uma ideia de que a sua ação mecânica de respiração está conquistando a você a consciência da respiração de uma forma plena. Você sente ela chegar em todas as áreas do corpo. Ao associar essa sensação da respiração, da inspiração, com uma ação expansiva, o que você faz? É a mesma coisa que apertar aquela bolha. A inspiração pode levar uma sensação mais clara dessa ideia de micromovimento, de estar tocando. Você tocando tudo ao seu redor. Em todas as relações, em todas as áreas da sua pele. Na expiração, a ação da mente, buscando a sensação magnética, deve ser mais potente, deve ser melhor treinada. Porque como na expiração há uma ideia de leve retração, eventualmente nós nos acostumamos que isso impede a sensação de contato. Existe uma relação de liberação de energia ali. Mas nesse ponto, como didática, é importante se trabalhar as sensações de contato, a sensação de movimento, a sensação de energia. Esses exercícios, como eu disse, eles devem ser trabalhados em aulas treino, que nós vamos buscar colocá-las e possibilitar que todos possamos treinar juntos.